Ouça o sussurro do Espírito Santo e ganhe força para suas lutas diárias. Encontre paz e esperança. Há momentos em que o barulho da vida é tão ensurdecedor que sufoca até mesmo os pensamentos mais íntimos. O peso das contas, a pressão das responsabilidades, as discussões que ecoam dentro de casa e as incertezas sobre o amanhã parecem ocupar todos os espaços da mente e do coração. É nesse cenário de ruído constante que muitos acreditam que Deus está distante, calado, indiferente às dores humanas. Mas a verdade é que, em meio ao caos, existe uma voz suave que nunca deixa de falar. Essa voz é o sussurro do Espírito, santo, discreto, mas poderoso, capaz de trazer paz onde só havia angústia e esperança, onde só havia desespero. O profeta Elias experimentou isso no Monte Horebe. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, ele esperava encontrar Deus no vento impetuoso, no terremoto e no fogo, mas o Senhor se manifestou em uma brisa suave. Essa revelação mostra que o poder de Deus não se revela apenas nos sinais grandiosos, mas também na delicadeza de um sussurro que transforma. É justamente esse detalhe que muitos ignoram. O Espírito Santo não precisa gritar para ser ouvido, mas exige silêncio interior para que sua voz seja reconhecida. Quando você aprende a ouvir esse sussurro, algo extraordinário acontece. Os problemas não desaparecem de repente, mas a forma como você os encara muda completamente. O medo perde força, porque o Espírito Santo traz coragem. A solidão se dissolve, porque a presença de Deus se torna palpável. A ansiedade se acalma, porque a paz que excede todo o entendimento invade o coração. É nesse encontro silencioso que o impossível começa a dar lugar ao possível, e a fraqueza se converte em força. Esse tema é urgente, porque vivemos em tempos em que o barulho externo e interno cresce a cada dia. As vozes do medo, da insegurança e da dúvida gritam mais alto, tentando abafar a única voz que pode realmente guiar. O Espírito Santo deseja conduzir você com clareza e propósito, mas para isso é necessário aprender a discernir o sussurro dele em meio às distrações. Esse não é um luxo espiritual, é uma necessidade vital. É importante compreender que o sussurro do Espírito Santo não traz apenas consolo, mas também direção. Ele revela caminhos, corrige rotas e dá sabedoria para enfrentar as batalhas diárias. É como um amigo fiel que fala baixinho, mas que nunca erra no conselho. E quando você começa a reconhecê-lo, percebe que não está sozinho em nenhum momento, mesmo nos dias mais difíceis. Por isso convido você a permanecer até o final deste vídeo, porque cada palavra aqui pode ser o instrumento que Deus usará para abrir seus ouvidos espirituais. Vamos juntos identificar como ouvir esse sussurro e de que forma ele pode renovar sua força para as lutas diárias. E se essa mensagem já está tocando o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz do Espírito Santo hoje. Assim, você se torna canal de esperança na vida de outra pessoa. Agora que você já entendeu a importância desse tema, é hora de mergulhar no primeiro sinal de como o Espírito Santo fala em meio ao barulho do mundo. O poder da voz suave em meio ao ruído. Vivemos em uma era em que o barulho parece dominar tudo. São notícias que chegam a cada segundo, cobranças que se acumulam, responsabilidades que não dão trégua e uma mente constantemente sobrecarregada. Nesse cenário, muitos acreditam que Deus só se manifesta em experiências grandiosas, em eventos extraordinários que chamam a atenção. Mas a verdade é que o Espírito Santo escolhe, muitas vezes, o caminho da suavidade. Sua voz não compete com o ruído, não precisa de gritos para ser ouvida. Ela se apresenta como um sussurro que atravessa a confusão e alcança diretamente o coração. O profeta Elias descobriu essa realidade de maneira profunda. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, ele foi levado por Deus ao Monte Horebe e ali presenciou um vento impetuoso que fendia as montanhas, um terremoto que sacudia a terra e um fogo ardente que consumia. No entanto, o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos. Depois deles veio uma brisa suave, e foi nesse sussurro que Elias reconheceu a presença de Deus.
Essa passagem é uma chave espiritual. Ela revela que o Espírito Santo fala de maneira delicada e que precisamos aprender a silenciar o barulho interno e externo para captar sua voz. Esse sussurro é poderoso porque não apenas transmite informações, mas gera transformação. Ao ouvir a voz suave do Espírito, o coração pesado se alivia, a mente agitada encontra clareza e a alma cansada descansa. O sussurro traz respostas que não vêm pela lógica, mas pela revelação. Ele não empurra, mas guia. Ele não pressiona, mas conduz com ternura. Esse é o estilo do Espírito Santo. Ele fala de um jeito que atrai, nunca de um jeito que oprime. Na prática, isso significa que a direção de Deus pode vir em momentos simples, como durante uma oração silenciosa, na leitura de um versículo, em um louvor que toca profundamente ou até em um pensamento repentino que traz paz e convicção. O Espírito Santo escolhe os momentos mais inesperados para se manifestar, justamente para nos ensinar que não é a força do barulho que revela sua presença, mas a delicadeza de sua voz. Esse poder da voz suave também nos ensina algo essencial. Precisamos criar espaço para ouvi-la. O mundo insiste em nos manter ocupados, distraídos e ansiosos. Mas quando paramos, quando escolhemos silenciar, descobrimos que a presença de Deus já está ali, esperando para falar. O sussurro do Espírito é constante, mas só é percebido por quem decide abrir os ouvidos espirituais. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa esperar por milagres espetaculares para saber que o Espírito Santo está com você. Basta aprender a reconhecer o sussurro suave, porque ele é mais forte do que qualquer barulho do mundo. Essa voz traz paz onde reina a confusão, esperança onde domina o desespero e direção onde só havia dúvidas. Se essa palavra já está edificando sua vida, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e renovam sua esperança. Assim, você faz parte de uma corrente de luz que alcança e transforma outras vidas, reconhecendo o sussurro no meio da ansiedade. A ansiedade é um dos maiores inimigos da paz espiritual. Ela ocupa a mente com cenários futuros que talvez nunca aconteçam, aprisiona o coração em preocupações incessantes e cria um ruído interno tão intenso que parece impossível ouvir qualquer outra voz. É nesse ambiente sufocante que o Espírito Santo decide se manifestar, não com gritos, mas com um sussurro suave que acalma e reorganiza o interior. Sua voz não nega a realidade das lutas, mas lembra que, acima de tudo, Deus continua no controle. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse texto mostra que o antídoto para a ansiedade não é o esforço humano, mas a entrega ao Espírito Santo. Quando você escolhe colocar diante de Deus aquilo que lhe causa angústia, o sussurro dele começa a trazer paz que a lógica não consegue explicar. Reconhecer esse sussurro no meio da ansiedade exige sensibilidade. Ele pode vir como um versículo que surge em sua mente justamente no momento em que mais precisa. Pode aparecer como um pensamento de esperança no meio do caos. Pode ser uma calma repentina que toma conta do coração quando tudo parecia prestes a desmoronar. O Espírito Santo não grita acima da ansiedade, mas fala de maneira tão precisa que o medo perde força e dá lugar à confiança. Na prática, isso significa aprender a pausar, mesmo quando a mente está acelerada. Significa respirar fundo e dizer: Espírito Santo, estou ouvindo. É nesse instante de rendição que o sussurro se torna audível. Ele não traz apenas consolo, mas clareza. A ansiedade grita: você não vai conseguir. O Espírito Santo sussurra: eu sou contigo. A ansiedade diz: tudo vai dar errado. O Espírito responde: eu faço novas todas as coisas. Essa diferença de vozes é o que precisamos aprender a discernir.
Jesus falou em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa promessa não é apenas poesia, é realidade prática. O Espírito Santo é quem aplica essa paz ao coração aflito, lembrando que a voz de Deus é mais confiável do que qualquer preocupação. Ao longo do tempo, você perceberá que o sussurro do Espírito não apenas alivia a ansiedade momentânea, mas ensina a viver de forma mais leve. Ele mostra que não é preciso carregar o mundo nas costas, porque existe um Deus que sustenta todas as coisas. O sussurro do Espírito transforma a forma de enxergar a vida, conduzindo o coração de um estado de opressão para um estado de esperança. Se essa mensagem está trazendo paz ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz do Espírito Santo em meio à ansiedade. Você pode ser instrumento para que outro coração aflito encontre descanso e esperança em Deus. Espírito que guia passos pequenos e grandes. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo só se manifesta em grandes decisões da vida, como escolher um casamento, mudar de cidade ou iniciar um ministério. Embora ele realmente se revele nesses momentos, a verdade é que sua voz também está presente nos detalhes mais simples do cotidiano. O Espírito Santo é conselheiro fiel em todas as situações, porque conhece o caminho antes mesmo de darmos o primeiro passo. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, está escrito: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa declaração mostra que, embora façamos planos, é o Espírito Santo quem dá a direção verdadeira. E essa direção não se limita a grandes eventos, mas se estende a cada escolha, seja ela pequena ou grande. O sussurro do Espírito é aquele que guia você na simplicidade da vida, mostrando o que fazer, quando esperar e até mesmo quando recuar. Na Bíblia, vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros planejavam pregar em algumas regiões, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Em seguida, receberam a visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda e entenderam que Deus os direcionava para lá. Isso revela um princípio essencial. Nem sempre nossos planos coincidem com a vontade divina, mas o Espírito Santo ajusta o caminho e nos guia com precisão. Na prática, isso significa que você pode contar com o Espírito Santo tanto para as grandes decisões quanto para os momentos simples. Ele pode inspirar você a ligar para alguém justamente no dia em que essa pessoa precisava ouvir uma palavra de consolo. Pode orientá-lo a esperar antes de assinar um contrato que parecia perfeito, mas que traria problemas futuros. Pode guiar seus pensamentos em tarefas simples, como na forma de falar com sua família, evitando discussões e fortalecendo relacionamentos. O Espírito Santo também atua em momentos de distração, trazendo convicções suaves que evitam erros. Quantas vezes você já sentiu que deveria mudar um caminho, esperar alguns minutos ou evitar um lugar? Muitas dessas percepções são sinais do Espírito Santo guiando, mesmo que não sejam acompanhadas por explicações claras. O sussurro dele é discreto, mas poderoso o suficiente para salvar vidas e abrir oportunidades. O maior desafio é aprender a confiar nesse guia, mesmo quando parece ilógico. Abraão ouviu a voz de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 1, sendo chamado a sair da sua terra e seguir para um lugar que ainda não conhecia. Esse chamado exigia fé, mas abriu o caminho para a promessa. Da mesma forma, o Espírito Santo pode pedir que você confie em passos que parecem pequenos, mas que abrirão portas para grandes vitórias. Ouvir esse sussurro muda completamente a jornada. Você deixa de viver guiado apenas pelo acaso ou pela pressão das circunstâncias e passa a caminhar com a certeza de que há uma mão invisível conduzindo cada movimento. E essa segurança gera paz, porque você sabe que não está sozinho, mesmo nas escolhas mais simples, quando a voz de Deus confronta e cura. O sussurro do Espírito Santo não é apenas um alívio suave que consola. Muitas vezes ele também fala de forma que confronta, expõe áreas que precisam ser transformadas e revela feridas escondidas, que só podem ser curadas pela presença de Deus.
esse confronto não é condenação, mas amor. É o cuidado de quem vê além da superfície e deseja restaurar por completo. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que ele não apenas consola, mas também desperta consciência. Quando o Espírito fala, ele ilumina áreas escuras do coração, mostrando atitudes que ferem, palavras que machucam, escolhas que desviam. Esse confronto pode doer no início, porque revela fraquezas que gostaríamos de esconder, mas é exatamente esse processo que abre caminho para a verdadeira cura. Um exemplo bíblico profundo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Saulo, perseguidor dos cristãos, foi confrontado pela voz de Jesus no caminho de Damasco. Aquela experiência o cegou temporariamente, mas abriu seus olhos espirituais. O confronto foi duro, mas necessário para que ele se tornasse Paulo, um dos maiores apóstolos da fé. O Espírito Santo ainda age da mesma forma. Ele nos interrompe, nos confronta e nos guia para uma transformação que gera vida nova. Na prática, esse confronto pode acontecer em uma oração, quando sentimos claramente que precisamos mudar uma atitude. Pode acontecer ao ouvir uma pregação, quando o coração é tocado por uma palavra que expõe verdades internas. Pode acontecer até mesmo em silêncio, quando o Espírito Santo sussurra: esse caminho não é para você. Esse incômodo santo não é rejeição, mas a prova de que Deus não desistiu de moldar e curar sua vida. O Espírito não apenas aponta o erro, mas também oferece o caminho da restauração. Ele não deixa a ferida exposta, mas derrama bálsamo para sarar. Quando reconhecemos suas correções, experimentamos liberdade e paz. O salmista declarou no Salmo 139, versículos 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse pedido mostra disposição para ser confrontado, porque quem confia em Deus sabe que cada ajuste é para o bem. Essa voz que confronta é também a voz que cura traumas e feridas antigas. Muitas vezes, a ansiedade, a raiva ou o desânimo não são apenas fruto das circunstâncias atuais, mas de marcas do passado. O Espírito Santo revela essas raízes e inicia um processo de cura interior, libertando o coração para viver de forma plena. Essa é uma das maiores provas do seu amor. Ele não nos deixa como estamos, mas nos conduz a um nível mais profundo de liberdade. Quando você ouvir o sussurro que confronta, não rejeite. Receba como um ato de amor de um pai que deseja o seu melhor. Porque cada vez que o Espírito Santo expõe algo, ele também estende a mão para restaurar. O confronto abre feridas, mas é o primeiro passo para a cura que só o Espírito pode realizar. Testemunhos bíblicos de quem ouviu a direção de Deus. A história da fé é marcada por homens e mulheres que aprenderam a reconhecer a voz de Deus em meio às incertezas. O Espírito Santo sempre guiou seus filhos, e cada testemunho registrado na Bíblia nos mostra que ouvir essa voz é o caminho para viver o propósito e experimentar milagres. Quando olhamos para essas histórias, entendemos que a direção divina não é privilégio de poucos, mas promessa para todos que se dispõem a ouvir. Samuel é um dos exemplos mais belos desse chamado. Ainda menino servindo no templo, ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez em 1 Samuel capítulo 3. No início não entendeu, achou que era apenas o sacerdote Eli chamando. Mas quando foi instruído a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, sua vida mudou para sempre. Esse relato mostra que a voz de Deus pode se manifestar de maneira simples, mas quando é reconhecida, abre portas para uma vida inteira de propósito e intimidade com o Espírito Santo. Outro testemunho impactante é o de Abraão. Em Gênesis capítulo 22, Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. Foi um teste de fé extremo, mas Abraão seguiu a direção divina até o último momento, quando o anjo do Senhor o chamou e mostrou o cordeiro para o sacrifício. Essa experiência nos ensina que a voz de Deus, ainda que nos leve a provas, nunca nos abandona no meio delas. O Espírito Santo fala, guia e sustenta até que o livramento se revele. No Novo Testamento, vemos como o apóstolo Pedro foi guiado em Atos dos Apóstolos capítulo 10. Em uma visão, ele recebeu a instrução
para não chamar impuro aquilo que Deus havia purificado. Essa revelação foi decisiva para a expansão do Evangelho entre os gentios. Mais uma vez, o Espírito Santo mostrou que seu sussurro pode mudar não apenas a vida de uma pessoa, mas o destino de gerações inteiras. Esses testemunhos não estão registrados apenas como histórias antigas, mas como convites vivos para que cada um de nós aprenda a reconhecer o mesmo Espírito que falou a Samuel, Abraão e Pedro. Ele ainda fala hoje. Ele ainda guia hoje. Ele ainda transforma destinos com um simples sussurro. Na prática, olhar para esses relatos fortalece a fé. Eles nos lembram que, se Deus falou no passado, continua falando agora, porque sua voz não se cala. O Espírito Santo é o mesmo, e sua direção está disponível para todo aquele que se abre em oração e fé. E é por isso que este canal existe, para lembrar você de que a voz de Deus pode ser ouvida hoje e que ela pode mudar radicalmente a sua caminhada. Se você deseja continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua fé e te ajudem a ouvir o Espírito Santo em seu dia a dia, inscreva-se agora e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam despertas a buscar essa intimidade com Deus. O sussurro que fortalece nas lutas. Todos enfrentamos batalhas diárias. Algumas são visíveis, como problemas financeiros, conflitos familiares e enfermidades. Outras são invisíveis, travadas dentro da mente e do coração, como dúvidas, inseguranças e sentimentos de desânimo. Nessas horas, é comum acreditar que não existe saída, que o peso é maior do que a força. Mas é justamente nesses momentos de fraqueza que o sussurro do Espírito Santo se torna fonte de coragem, renovando o ânimo e sustentando os que confiam em Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e 10, Paulo recebeu uma palavra direta do Senhor. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo estava em meio a perseguições e incertezas, mas o Espírito Santo o fortaleceu com um sussurro de encorajamento. Essa experiência mostra que, em cada luta, Deus tem algo a dizer que traz confiança e energia para continuar. O Espírito Santo não apenas conforta, ele também impulsiona. O seu sussurro pode vir como uma lembrança de que você não está sozinho, como uma paz repentina em meio ao caos, ou como uma convicção firme de que a vitória está mais próxima do que parece. Ele não elimina a batalha, mas garante que você terá força suficiente para vencê-la. Na prática, esse fortalecimento se manifesta em detalhes. Pode ser a força que você encontra para levantar em um dia em que não queria sair da cama. Pode ser a coragem de dar um passo de fé, mesmo quando tudo parece incerto. Pode ser a tranquilidade que preenche o coração em uma noite difícil, quando parecia impossível descansar. Esse é o agir do Espírito. Ele sopra a esperança no meio do desespero, renova a chama quando tudo parece prestes a se apagar e levanta guerreiros em momentos de fraqueza. É nesse contexto que a promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se cumpre. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação não vem de dentro de nós, mas do sussurro do Espírito Santo, que reacende a fé e desperta coragem em cada coração cansado. Se hoje você sente que suas forças estão acabando, saiba que esse sussurro continua disponível. Ele não é limitado pelo tamanho da luta, nem pelo nível da sua fraqueza. Ao contrário, é no exato momento em que tudo parece perdido que ele fala mais claramente. Eu sou contigo. E essa frase tem poder para virar qualquer batalha, a voz que dissipa medos invisíveis. O medo é uma das armas mais poderosas contra o coração humano. Ele paralisa, impede decisões importantes, alimenta inseguranças e rouba a paz de dentro de casa. Há medos visíveis, como o temor de perder alguém ou enfrentar uma crise. Mas existem também medos invisíveis, aqueles que ninguém percebe, mas que consomem em silêncio. Medo de falhar, de não ser suficiente, de não ter forças para continuar. É nesse terreno oculto que o Espírito Santo atua com seu sussurro, trazendo coragem e clareza que dissipam o peso da escuridão interior. A palavra nos lembra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7,
Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esse versículo revela que o medo não vem de Deus. Ao contrário, é o Espírito Santo quem coloca dentro de nós a força necessária para enfrentar aquilo que parece maior do que somos capazes de suportar. O seu sussurro diz: não temas. Eu estou contigo. Essa frase simples, mas carregada de poder, tem a capacidade de silenciar os gritos da insegurança e devolver ao coração a confiança perdida. A Bíblia mostra muitos momentos em que o Senhor dissipou o medo de seus servos com uma palavra. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse comando não foi dado apenas a Josué, mas ecoa para todos que enfrentam batalhas internas. O Espírito Santo, que habita em nós, continua repetindo essa mesma certeza a cada geração. Na prática, o sussurro que dissipa medos invisíveis pode se manifestar em uma oração que enche o coração de confiança, em um louvor que desperta coragem, ou em um pensamento de paz que aparece exatamente quando a ansiedade tenta dominar. Esse é o cuidado do Espírito. Ele fala de forma simples, mas profunda, lembrando que não estamos sozinhos, nem mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade. Essa voz também atua em situações inesperadas. Quantas vezes você já se sentiu prestes a desistir, mas algo dentro de você soprou esperança? Quantas vezes o medo parecia insuportável, mas um versículo veio à memória, trazendo paz imediata? Esse é o Espírito Santo dissipando as trevas que não se veem, mas que pesam no coração. O sussurro do Espírito não apenas conforta, mas fortalece. Ele não promete a ausência de desafios, mas garante presença constante em cada passo. E quando essa verdade é recebida, o medo perde espaço e a fé cresce. É assim que o Espírito Santo nos transforma, não apenas nos livrando do perigo externo, mas nos curando das tempestades internas que tentam nos destruir. O Espírito Santo como conselheiro em silêncio. Há momentos em que buscamos respostas imediatas, sinais visíveis e confirmações externas. Queremos que Deus fale de forma audível, clara e direta. Mas muitas vezes, o Espírito Santo escolhe trabalhar em silêncio, implantando convicções no coração, despertando percepções sutis e moldando pensamentos que, com o tempo, revelam ser conselhos perfeitos. Ele não se impõe com barulho, mas guia suavemente como um amigo discreto que aponta o caminho certo sem precisar levantar a voz. Jesus prometeu em João, capítulo 14, versículo 26: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa promessa revela que o Espírito não atua apenas como força sobrenatural, mas também como mestre silencioso. Ele ensina não apenas quando clamamos em desespero, mas também quando estamos atentos aos pequenos detalhes da vida. Seu conselho pode vir como uma lembrança repentina de uma passagem bíblica, como uma paz inesperada diante de uma decisão, ou até como uma inquietação saudável que impede passos precipitados. O silêncio do Espírito não é ausência, mas sabedoria. Ele sabe que muitas vezes precisamos refletir para amadurecer, e por isso planta sementes em nosso coração que germinam com o tempo. Essa é a diferença entre a pressa humana e o cuidado divino. Enquanto queremos respostas instantâneas, o Espírito Santo nos dá instruções que fortalecem nossa caminhada de longo prazo. Na prática, o conselho em silêncio se manifesta em escolhas do cotidiano. É aquele impulso de esperar mais um pouco antes de tomar uma decisão importante. É aquela certeza serena de que um caminho é seguro, mesmo que ainda não haja sinais visíveis. É a coragem de recusar algo aparentemente vantajoso, porque no íntimo existe a convicção de que não vem de Deus. Esses detalhes revelam que o Espírito está ativo, mesmo quando não ouvimos palavras audíveis. O profeta Isaías registrou em Isaías, capítulo 30, versículo 21, E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, Este é o caminho, andai nele sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a descrição perfeita do conselho silencioso do Espírito. Ele guia discretamente,
mas com autoridade, ajustando nossos passos para que não nos desviemos do propósito. Essa atuação silenciosa também exige de nós sensibilidade e confiança. Precisamos aprender a dar valor ao que parece pequeno, porque muitas vezes é nesse detalhe que está o conselho de Deus. O Espírito Santo não nos manipula, mas nos conduz com amor, deixando claro que seguir sua orientação é sempre a escolha mais segura. E quando olhamos para trás, percebemos que muitas das melhores decisões da vida nasceram desse conselho silencioso, desse sussurro que parecia discreto, mas que trouxe resultados extraordinários. Essa é a prova de que, mesmo quando o Espírito Santo não fala com barulho, sua presença continua nos guiando com perfeição. O sussurro que se torna testemunho de fé. Quando o Espírito Santo fala ao coração, seu sussurro não se limita ao momento em que é ouvido. Ele se transforma em experiências que marcam a vida e que, mais tarde, se tornam testemunhos poderosos de fé. O que começa como uma palavra suave, em meio ao silêncio, pode virar a prova viva de que Deus esteve presente em cada detalhe. E esses testemunhos não servem apenas para fortalecer quem os viveu, mas também para edificar e inspirar todos ao redor. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Filipe foi guiado pelo Espírito Santo a se aproximar de uma carruagem onde um eunuco lia o livro do profeta Isaías. Um simples sussurro o levou a obedecer e o resultado foi a salvação de uma vida. O que poderia ter sido apenas uma convicção interior tornou-se um testemunho que atravessou gerações. O Espírito Santo age assim, fala discretamente, mas transforma em impacto duradouro. Na prática, muitas histórias que hoje contamos como testemunhos nasceram de pequenos sussurros. Uma oração feita em silêncio, que trouxe resposta inesperada. Uma decisão aparentemente simples, mas que abriu portas que ninguém imaginava. Um não dito em obediência, que evitou quedas e preservou a fé. Esses momentos guiados pelo Espírito são sementes que se transformam em frutos visíveis. O sussurro que se torna testemunho também edifica a fé em tempos de luta. Quando você olha para trás e lembra das vezes em que foi guiado por uma voz suave, que trouxe livramento ou vitória, encontra forças para continuar confiando. O mesmo Deus que falou antes, fala de novo. O mesmo Espírito que conduziu em momentos passados, continua a conduzir hoje. Essa memória espiritual fortalece o coração e prova que a fé não é teoria, mas experiência real. Além disso, compartilhar esses testemunhos é parte do propósito. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho." Isso significa que testemunhar é uma arma contra o inimigo. Quando você conta como ouviu o sussurro do Espírito e como isso mudou sua vida, não apenas edifica a si mesmo, mas também ajuda outros a acreditarem que Deus ainda fala, ainda guia e ainda transforma. Cada vez que o sussurro se torna testemunho, a esperança se espalha. Seu lar, seu trabalho, sua família e até pessoas que você nem imagina podem ser impactadas. O que começou como uma voz discreta no seu coração pode ser a resposta de oração na vida de outro. Assim, o agir do Espírito Santo não se limita a você, mas se expande como luz que alcança muitos. Como cultivar sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Ouvir o sussurro do Espírito Santo não é privilégio de alguns, mas um chamado para todos os que desejam viver em intimidade com Deus. No entanto, essa sensibilidade precisa ser cultivada, assim como os ouvidos naturais podem ser treinados para distinguir sons sutis em meio ao barulho. O coração também precisa ser treinado para perceber a voz suave do Espírito em meio às distrações do dia a dia. Jesus disse, em João capítulo 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem." Essa declaração mostra que ouvir a voz de Deus é uma característica natural dos que pertencem a Ele, mas, para que isso aconteça de forma clara, é necessário desenvolver práticas espirituais que afinem o ouvido interior. Uma das principais formas de cultivar essa sensibilidade é através da oração constante. Não apenas a oração de pedidos, mas a oração de entrega,
onde há espaço para ouvir em silêncio. Muitas vezes falamos tanto com Deus que esquecemos de dar lugar para Ele responder. O Espírito Santo fala no silêncio do coração, que se abre em humildade. É na quietude que seu sussurro se torna audível. Outra prática essencial é a leitura da palavra de Deus. O Espírito nunca fala algo que contradiga as Escrituras, pois foi Ele quem inspirou cada linha. Quanto mais a palavra habita em nós, mais fácil se torna reconhecer a voz do Espírito. Em momentos de dúvida, Ele traz à memória versículos que iluminam o caminho, confirmando sua direção com base sólida. A adoração também abre os ouvidos espirituais. Louvores e cânticos não apenas exaltam a Deus, mas também alinham a alma com a presença dEle. Durante a adoração, muitas pessoas recebem respostas, consolo e novas convicções. Isso acontece porque o Espírito Santo encontra liberdade em corações que se rendem em louvor. Além dessas práticas, é fundamental aprender a cultivar silêncio interior. Vivemos em uma era em que o barulho externo é constante, mas o ruído interno da preocupação e da ansiedade é ainda mais intenso. Treinar a mente para descansar na presença de Deus é um exercício que abre espaço para o Espírito Santo falar. Na prática, essa sensibilidade pode ser cultivada em momentos simples. Desligar o celular por alguns minutos para orar, ler um salmo antes de dormir, agradecer em voz baixa ao acordar, ou simplesmente respirar fundo e pedir: Espírito Santo, fala comigo. Cada ato intencional fortalece a capacidade de reconhecer sua voz. Com o tempo, você perceberá que o sussurro do Espírito se tornará familiar. Ele será como uma voz amiga que guia em todas as situações. E quanto mais você responde em obediência, mais clara essa voz se torna. O segredo não está apenas em ouvir, mas em obedecer ao que ele fala. A força que nasce do sussurro. Depois de compreender como o Espírito Santo fala e age, fica claro que a verdadeira força para enfrentar as batalhas diárias não vem de nós mesmos, mas desse sussurro suave que carrega poder eterno. O mundo nos ensina a buscar energia em motivações passageiras, mas o Espírito Santo nos lembra que a paz e a esperança só permanecem quando nascem da presença de Deus. O sussurro dele é mais do que palavras, é vida que renova, é bálsamo que cura e é direção que liberta. O profeta Isaías registrou no capítulo 30, versículo 15: Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Essa tranquilidade não significa inatividade, mas descanso em Deus. É nesse estado de confiança que o sussurro do Espírito Santo se torna combustível para resistir ao desânimo, para vencer os medos invisíveis e para transformar a ansiedade em esperança. Quando você aprende a ouvir essa voz, até as maiores lutas ganham um novo significado, porque você descobre que não caminha sozinho. A força que nasce do sussurro é capaz de mudar a forma como você enxerga a vida. Cada luta deixa de ser apenas um peso e passa a ser uma oportunidade de experimentar o cuidado de Deus. Cada dificuldade deixa de ser apenas dor e se torna espaço para ver a fidelidade do Senhor em ação. E essa transformação acontece não no barulho, mas no silêncio da comunhão com o Espírito Santo. É aqui que eu faço um convite. Não apenas ouça esta mensagem, mas pratique. Reserve momentos no seu dia para silenciar, abrir o coração e permitir que o Espírito Santo fale. Você perceberá que ele já está sussurrando, só espera que você se disponha a ouvir. E se essa palavra tocou a sua vida, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas encontrem paz e esperança no sussurro de Deus. Porque no fim, a maior vitória não é vencer todas as batalhas externas, mas aprender a carregar dentro de si a força que só o Espírito Santo pode dar. Uma força que nasce no silêncio, cresce na intimidade e se manifesta como paz inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É essa força que o Espírito Santo deseja depositar hoje no seu coração e na sua vida.